Estamos iniciando mais um vídeo sobre a Vida Pergunta com o nosso querido Padre Fábio de Abreu. E a gente vai hoje com um tema muito especial, né, Padre? Falar sobre maturidade. Isso mesmo, você que está aí, que deu play, você viu que o título era sobre maturidade. A gente vai falar um pouco e saber mais, porque é um tema muito abrangente, né, Padre? É maturidade física, maturidade emocional. Como a gente identifica essa maturidade, Padre? Exato, né? Você, a nossa saudação, você também, né, Marta Alves. A maturidade, eu diria que ela vai chegando com o tempo e ela deve abranger todas as áreas do ser humano, né? Ela deve abranger tudo. E a primeira pergunta que eu me faço, e faço aos que estão nos ouvindo, é por que é tão importante a gente buscar essa maturidade? Porque você vê uma fruta madura, se conhece uma fruta madura pelo cheiro, normalmente, né? Uma grande parte das frutas maduras soltam um cheiro muito interessante. O cheiro já revela o sabor da fruta, né? Depois, quando você passa a mão na fruta, tem uma textura diferente. A fruta verde, a fruta madura. Então, cheiro, sabor, textura, superfície. E por último, você deseja provar a fruta. Então, a maturidade, eu diria que é o ser humano no seu conjunto, né, em toda o seu, porque o ser humano é muito complexo, né, em toda a sua complexidade ele vai atingindo, né, um grau de maturidade atrás do outro, até tornar-se uma pessoa fiel de convivência, de amizade, uma pessoa que consegue conviver com as pessoas sem exalar acidez, sem exalar essas coisas, né, com muita verdade e ao mesmo tempo com esse zelo pelo próximo, né. Então, para dizer um pouco, ilustrar um pouco o que essa falta de maturidade pode trazer, vou dar dois exemplos. Primeiro, às vezes andando pelo sítio, eu vejo aquela pinha, aquela fruta pinha, como fosse uma fruta do conde, né? Que não amadurece, ela prefere ficar rígida, ela seca e ela não oferece o sabor dela para ninguém. Eu olho muito esse exemplo porque na vida muitas pessoas não conseguem amadurecer, não consegue dialogar, não consegue conversar sobre o que tem dentro delas. Conversa sobre tudo, futebol, conversa sobre jogos, sobre outras coisas, mas sobre o que ela tem dentro dela não consegue. Então é muito comum ver isso. É como o milho que não se torna pipoca, né? O milho que, mesmo na panela, está sujeito a todas as condições para amadurecer, a tornar-se pipoca, mas é como se houvesse uma escolha, não é? É claro que esta coisa da maturidade não é bem de escolha, porque ela tem a ver com o ambiente que a gente vive, que vai amadurecendo a gente ou não, vai nos tornando pessoas mais elevadas ou não. Então, outro dia chegou uma moça que tinha feito o casamento dela no sábado, e logo depois ela chegou, alguns dias depois, padre, mas eu estou tão preocupada, né? Porque eu não casei com um homem. Eu soltei, mas como assim? Me explique. Eu casei com uma criança, porque um homem com características de criança. Quer dizer, ele não resolve nada comigo, vai ser resolver com a mãe, ele se comporta como criança o tempo inteiro, não me dá atenção de adulto, não é adulto. Eu digo, mas você escolheu esse rapaz, então volte para casa, vá terminar de criar essa criança, não é? A sua missão é essa. Bom, então a vida exige de nós maturidade, Marta. Se a gente não caminhar com maturidade, eu acredito que nós vamos valorizando as coisinhas pequenas da vida, as picuinhas, nós vamos nos amarrando, nos enganchando em coisas que não valem a pena. E no final a gente tem uma vida toda travada porque não escolhemos fazer o caminho da maturidade. Eu penso que é um pouco nessa linha, não é? Ser maduro é claro que o conceito de maturidade eu tentei comparar com a planta para dar um pouco o fruto, para dar um pouco uma comparação simbólica muito real, mas o conceito de maturidade ele é muito mais complexo, porque, como você dizia no começo, amadurecer a nível de fé, amadurecer a nível psicológico, amadurecer humanamente, né? Amadurecer para o amor a dois, para o casamento, amadurecer para a vida de modo geral. Essas coisas todas não são fáceis. Eu queria um pouco explorar pelo menos esses 5 pontos de maturidade, né? Não sei se é possível hoje, mas que a gente pelo menos comece a conversar sobre isso, né? E o senhor falando, aí a gente fica aqui relembrando que essa maturidade muitas vezes não tem nada a ver com a idade, né, cronológica das pessoas. Às vezes eu já ouvi, já li também,
Crianças que têm uma maturidade e você diz, nossa, como essa criança é madura para a idade dela, né? Muitas vezes a gente compara dessa forma. E aí eu pensando, padre, a maturidade, eu acredito que o senhor também traga isso, eu já vi em algumas pregações do senhor falando também nesse sentido, a maturidade tem muito a ver com o amor próprio, né? Quando você se auto-reconhece, você já não tem não se prende a tantas coisas que acaba te deixando imaturo diante da vida, né? Em tantas situações, um namoro que não deu certo, aí você paralisa a sua vida para seguir adiante, um trabalho que não deu certo, enfim. Tem muito isso, né? Do amor próprio, da pessoa se autoconhecer, vai obtendo então a maturidade, né? Eu tô preparando uns escritos, um ensaio sobre maturidade, e eu parto do autoconhecimento, né? Que tem a ver tem a ver com esse amor próprio e que tem a ver também com o silêncio, com o tempo que a gente dedica, que nós dedicamos a nós mesmos, o tempo que nos recolhemos para rezar, para ler, para fazer uma boa leitura, para investir em nós mesmos. Porque o grande pecado, né, a Bíblia fala sobre esses pecados da preguiça, mas tem um monge que eu gosto de citá-lo bastante, Evagrio Ponto, que ele fala sobre a assídia. E essa assídia, que é o demônio do meio-dia, que é o demônio que ele chama demônio da preguiça, a assídia principal é a falta de coragem de cuidar de si mesmo, de querer investir em si mesmo, querer crescer, querer amadurecer, conformar-se. Não, tá bom aqui, estou bem aqui, já cheguei aqui. Mas essa imaturidade tem destruído muitas famílias, matrimônios, né? E eu diria que esta maturidade cercada, procurada por todos nós, ela tem um duro preço também, porque ninguém amadurece, por exemplo, se não buscar os meios para amadurecer. Agora mesmo, oferecendo meus livros em várias comunidades, a gente tem um pouco já o raio-x e a identidade de cada comunidade, né? A gente percebe quais as comunidades que caminham com mais maturidade, porque a leitura facilita o crescimento humano, né? Então eu diria que esse tema é um tema empolgante. Quanto mais maduro a gente fica, eu tenho visto um pouco isso, a maturidade traz esse desejo também de solidão, porque você precisa de tempo para se trabalhar, para cortar suas arestas, né? E a maturidade é fruto também das podas, né? A maturidade também lhe torna mais exigente. Você se torna uma pessoa mais exigente com as companhias, não é mais toda a companhia que lhe serve, né? Você não quer mais ficar sempre no circo, né? O circo é bom, mas uma vez ou outra você procura companhias mais maduras, com quem você possa dialogar com um nível mais elevado. A maturidade lhe torna uma pessoa mais competente, lhe torna também mais flexível com algumas coisas e ao mesmo tempo mais tranquila com relação à vida, de não ser tão assim, de não se julgar tanto, de não se culpabilizar tanto. Eu creio que a maturidade traz essa consciência de si, de que nós somos também carne e osso, né? Nós não fomos criados anjos, é porque nós não somos anjos. Então há muitas falhas em nós. A grande questão que é preciso também trabalhar na maturidade, nós estamos fazendo aqui uma conversa global sobre um assunto que exige muito tempo, mas uma das características do homem maduro, da mulher madura, é que ele escolhe alguém. Isso me disse um psicólogo dos Estados Unidos, há alguns anos atrás, numa palestra, que o homem maduro é aquele que escolhe alguém com quem ser transparente, como se houvesse um vidro transparente e eu passasse ali, revelar tudo que eu sou, quase tudo que me é possível, e você me ajudasse, você se revelasse também. Quer dizer, a maturidade ela exige isso, esse abrir-se. Eu ontem conversava sobre isso na pregação, porque quando a pessoa se fecha, ela vê o problema que é pequeno, ela vê enorme. Mas quando ela se abre com alguém, outra pessoa diz, não é tanto assim não, fica calma. A vida tem saída, as coisas têm saída. Para quem tem fé, a vida não é um beco sem saída, tem calma, né? Então a pessoa, eu penso que a maturidade ela está muito ligada a isso, esses elementos que eu falei aqui, que são importantes incorporar à vida para poder crescer e para poder oferecer o melhor de si. Porque quanto mais madura, mais a pessoa tem prazer de conviver com os outros e mais os outros têm prazer de conviver com aquela presença que é uma presença qualificada, que não é uma presença qualquer, é uma presença que lhe tira do chão, lhe traz ânimo, lhe traz
lhe traz, melhora a sua autoestima, não é? Então, conviver com pessoas maduras, eu creio que é algo muito bom, porque a meninice não combina com a maturidade. Você falava aí que maturidade, ela nem sempre tem a ver com idade, embora haja algumas coisas que a gente só amadurece com a idade, mas de fato eu vejo pessoas, e isso me ajudou muito a compreender melhor a vida, algumas pessoas na paróquia, fulano é trabalhoso, fulano é trabalhosa na paróquia, e a gente tem um padre como pai, não é? Então eu vejo às vezes gente de 70 anos, que na verdade tem 8 psicologicamente, né? Aí eu dispenso tanta coisa, porque eu vejo que aquela pessoa ela não teve as oportunidades que outros tiveram, não teve as condições que outros tiveram. Por isso que aquela pessoa parou no tempo, ela continua com 8 anos de idade. O corpo amadureceu, né? Criou cabelos brancos ou até caíram alguns dentes, mas a dimensão psicológica, a dimensão afetiva, é de alguém que tem 8 anos, 6 anos, qualquer coisinha, faz que uma criança corte aqui, quer dizer, dá rabisaca, né? Então, são comportamentos que revelam que a pessoa cresceu no tamanho, os anos passaram, mas ela continua imatura, continua criança, né? Dentro disso que o senhor está falando, eu lembrava de uma canção do Padre Zezinho, que diz, aliás, há muitos jovens vazios porque há poucos adultos transbordando, né? E trazendo um pouco para esse tema que a gente está trabalhando, é nesse sentido mesmo. Padre, acho que para a gente é um tema, né, que a gente poderia passar muito tempo aqui, mas antes de finalizar, os problemas da vida, o sofrimento, as perdas, esses momentos difíceis que todos nós passamos. Isso nos amadurece. O senhor falava no início sobre a fruta, né? E acho que cabe aqui também. Muitas vezes as pessoas passam pelo sofrimento, mas aí às vezes não melhora como ser humano, ou às vezes melhora, né? E aí vai muito da recepção de todos esses acontecimentos. Tem muito isso, a maioria pode-se dizer assim, que quando passa por um momento difícil, e aí você que está assistindo, você que já passou por momentos difíceis na sua vida, fazendo uma avaliação com eles, né? Você se sente melhor hoje como ser humano ou acha que nada mudou, né, cara? Poderia fazer uma avaliação nesse sentido. A maturidade, eu diria que ela tem a ver com o sofrimento também. Ontem eu postei no meu Instagram um pensamento que me é muito particular sobre o sofrimento. Assim como a oliva, para oferecer o melhor que ela tem, que é o azeite, né? Aquele azeite que cura, né? No passado o azeite era muito usado para passar em feridas, né? Então o azeite cura, e cura também gastrite, inclusive ajuda, né? O tratamento de feridas internas. Então, para produzir um azeite puro, bom, ela passa por uma prensa. Então na vida nós muitas vezes temos que passar por momentos de prensa, momentos de dor, de angústia, para deixar sair aquilo que há de melhor em nós. O sofrimento nos educa muito. Por exemplo, uma pessoa que comia pau e pedra, de repente adoece, ela percebe que precisa regular melhor a alimentação. Às vezes as pessoas redescobrem o valor da família, o valor dos afetos, numa doença grave, quando ela percebe que poderá ser levada, ser tragada por aquela doença, ela poderá chegar a óbito. Então ela para pensar, meu Deus, como eu deveria ter valorizado mais minha família, minha casa, meus amigos mais próximos, né? Então a doença, o sofrimento, eles são portadores de um momento de reflexão que é muito importante. Diante da doença e do sofrimento nós podemos tomar duas direções, ou a revolta e o fechamento, ou então acolhemos o sofrimento com tudo de bom que ele possa nos ensinar. Porque assim como a gente quer pegar uma fruta madura e comer até o fim sem deixar nada, saboreando, o sofrimento também precisa ser desfrutado, sabe? Porque o sofrimento tem muita coisa a nos ensinar. São Tomás de Aquino dizia uma certa vez, São Tomás de Aquino era chamado doutor Angélicos, um homem muito inteligente, escreveu muito. Ele, certo dia, olhando para a cruz, ele disse, aprendi muito mais com a cruz do que com todos esses livros. Então há momentos da vida que a gente faz uma faculdade sem precisar ir para um banco ou para uma cadeira. Eu, por exemplo, recordo quando meu pai adoeceu, eu fiz uma outra faculdade praticamente. Eu aprendi muito sobre a vida. Então a dor ensina, tem um ditado que diz, a dor ensina a gemer, mas não é só a gemer. A dor ensina a pensar, a dor ensina a ser sensível,
A dor ensina a ser mais humano, a dor ensina a amar mais o próximo, sabe? A dor eu diria que é um momento de uma descoberta de coisas que nós antes não sentíamos e nem valorizávamos, e que a dor faz aflorar em nós, né? Essa perspectiva de ser mais humano, ser mais gente, de saber cuidar mais dos outros. E se a dor é conosco, se deixar cuidar também. Porque não é todo mundo que se deixa cuidar. Porque a dor torna a pessoa sensível, e a pessoa sensível se sente fraca e com medo de ser cuidada também. Não devemos ter medo de receber cuidado dos outros, porque um dia poderão ser eles que precisarão dos nossos cuidados. Então temos que ser muito maleáveis com isso também. Há momentos em que estamos fortes e há momentos que não estamos. Faz parte da vida esses altos e baixos, né? É verdade. Finalizando esse momento, espero que você esteja gostando. Pode comentar também, né? Exato. Pode deixar seu comentário aí no YouTube, pode Exato. compartilhar, pode curtir. Não se esqueça, se você ainda não curtiu, se você ainda não é inscrito nessa página, você também faz a sua inscrição e ativa o sininho para você receber sempre as notificações, sempre que a gente lançar um novo vídeo aqui no canal. E a gente termina esse momento, né? Porque a gente tentou trazer vários pontos importantes. Eu tenho certeza que para mim foi muito importante, para você que está ouvindo também. Nos ajuda a crescer como seres humanos e a ficar atentos a alguns sinais que farão bem para o nosso crescimento espiritual, enfim. Então, Padre, nesse momento, finalizando, como a gente sempre finaliza com a palavra a mais sobre maturidade e a sua bênção, vamos nesse momento, então, para todos que estão nos assistindo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos preserve de todos os males, hoje e sempre. Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e não tenha medo de gastar tempo com você mesmo, de gastar tempo no seu crescimento, na sua maturidade. São os momentos que você passa lendo, escutando uma boa música, refletindo, que lhe tornam melhor para a convivência. São os momentos que você passa rezando, conversando com Deus, escutando o seu coração, que lhe tornam melhor para a convivência. Na nossa vida nós temos um movimento parecido com o do coração. Assístole e adiástole, né? Uma hora devemos estar com todos, mas há momentos em que devemos estar sozinhos, recolhidos em nós mesmos, para fazer esse caminho da maturidade, que se faz entre o ir e o voltar, como as ondas do mar. Tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.